Flamengo encerra hoje preparação para encarar o Goiás amanhã, 18 horas, no Maracanã. Sem tempo para descanso, 48 horas depois, enfrenta o Red Bull Bragantino. Bruno Henrique é eleito cara da rodada e Flamengo emplaca 4 representantes na 15ª rodada do Brasileirão. Everton Ribeiro volta ao Monumental com a seleção brasileira, palco da conquista do Bi da Libertadores. Com Diego suspenso, clube não terá meias para o confronto contra o Goiás. E o chororô continua. Presidente do Vasco cobra explicações da CBF sobre a utilização do VAR e a derrota no último clássico para o Flamengo. Essas e outras você acompanha a partir de agora no seu canal Raflamelo. Já cola aí esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Aqui embaixo tem um botão vermelho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes sociais. Vem comigo, porque tem muita informação do nosso Mengão no vídeo de hoje. Antes de mais nada, quero desejar um feliz Dia das Crianças para todas as crianças inscritas aqui no canal Raflamelo. Temos muitos baixinhos rubro-negros aqui no canal. E ser criança é uma das coisas mais maravilhosas da vida. No Dia da Criança, você adulto, volte a ser criança também. Se não for brincando, que seja na pureza da alma e do coração. Parabéns a todas as crianças rubro-negras do Brasil e do mundo. O Flamengo vai encerrar hoje a preparação para o confronto de amanhã contra o Goiás no Maracanã, às 18 horas. A preocupação do Flamengo não é o jogo contra o Goiás, é o curto período de tempo entre um jogo e outro. Essa partida contra o Goiás é a partida adiada da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E só acontece com o Flamengo. É impressionante, fica aqui a nossa crítica com a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que poderia rever aí uma outra data que não fosse disputar 2 partidas em 48 horas. Para o torcedor ter uma noção, o Flamengo enfrenta o Goiás amanhã, no Maracanã, às 18 horas. Vai ter apenas a quarta-feira para descansar e na quinta-feira à noite já encara o Red Bull Bragantino. Ou seja, o jogador de futebol, o atleta, precisa de pelo menos 2 dias de descanso. No segundo dia, esse prazo de 48 horas, é que as lesões podem acontecer. Por isso, as partidas são marcadas no intervalo de 3 a 4 dias. E o Flamengo tem essa preocupação, o departamento médico, a comissão técnica e também a fisiologia do clube. O Flamengo enfrenta os 3 próximos adversários que estão na zona de rebaixamento. O Goiás é o último colocado, o Red Bull Bragantino e o Corinthians figuram lá na zona de rebaixamento. Eu trago aqui a informação também do Jordi Guerreiro, né, que cumpriu aí o seu período em casa e retornou à comissão técnica. O Jordi Guerreiro, a gente tem aquela imagem, né, no jogo contra o Corinthians, contra o Palmeiras, ele de bermuda, no gramado, um cara show de bola, figuraça, e já está lá auxiliando o Domi para os próximos confrontos. Com o Diego suspenso, o jogador recebeu o 3º cartão amarelo no último clássico contra o Vasco, vai cumprir suspensão automática. Ele estava fazendo aí a função de meia armador e o Gerson deve ficar aí com essa missão, até porque o Flamengo não terá meias. O Everton Ribeiro em campo pela seleção brasileira, o Arrascaeta se lesionou pela seleção uruguaia. Inclusive, a gente já traz essa informação do Arrascaeta porque a Federação Uruguaia de Futebol soltou uma nota que ele já iniciou o tratamento lá no Uruguai e está sendo aguardado aqui no Flamengo quinta-feira, ou seja, ele chega ao Flamengo na quinta-feira, mas já iniciou o tratamento lá. A comunicação, né, da seleção uruguaia está com o doutor Márcio Tanuri, que inclusive está conversando com o atleta mesmo à distância. Assim que ele chegar ao Rio de Janeiro na quinta-feira,
a própria seleção uruguaia divulgou aí a data que ele volta para o Flamengo, ele se reapresenta ao Flamengo para dar continuidade ao tratamento. A gente trouxe a informação ontem, muito otimista, que o Arrascaeta pode voltar em menos de 10 dias e ele será preparado para retornar contra o Atlético Paranaense no primeiro jogo decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil. Vai acontecer no dia 28 de outubro, lá em Curitiba. A gente segue por aqui com algumas informações, porque o Flamengo emplacou 4 representantes na 15ª rodada. O último jogo contra o Vasco rendeu aí uma bela votação para o zagueiro Léo Pereira, que fez o gol contra o Vasco, Thiago Maia, que deu o passe para o Bruno Henrique, o próprio Bruno Henrique fez aquela pintura, deixou o Fernando Miguel caído, e o Domenech Torren, técnico do Flamengo. O Bruno Henrique foi eleito aí o cara da rodada. Não adianta dar chilique. O cara da rodada é o Bruno Henrique, que é o rei dos clássicos, carrasco do Vasco, já igualou a marca do Romário aí em gols contra o Vasco, e ele não cansa de fazer gols nos adversários cariocas, Vasco, Fluminense, Botafogo, e o Chororô, hein? Chororô é livre, né? O choro é livre. E o presidente do Vasco, o Alexandre Campelo, está desafiando a CBF a abrir os áudios do VAR. Aquela comunicação quando acontece algum lance polêmico, né, no impedimento do Paredes, e que teve lá o gol do Cano. E aí eles voltaram, utilizaram o VAR. E o Campelo, em entrevista ao Sport Center da ESPN no último domingo, o presidente Cruz Maltino detonou a atuação da arbitragem no Clássico dos Milhões. O mandatário reclamou do impedimento de Paredes, que resultou no gol do Cano, assim como a aplicação de 2 cartões amarelos para os seus atletas e a não expulsão do capitão rubro-negro Diego Ribas. O Campelo cobrou transparência do árbitro de vídeo e ainda desafiou a CBF a liberar os áudios do VAR. Segundo Campelo, disse o seguinte: mais uma vez o Vasco é prejudicado com o VAR. Se você fizer uma estatística, vai ver que as decisões do VAR são, em sua absoluta maioria, desfavoráveis ao Vasco, o que a gente não vê em clubes como Flamengo, Corinthians. O Vasco está cansado de ser prejudicado, de ser garfado. Eu quero ver auditoria nas decisões do VAR. Eu quero desafiar a CBF a abrir os áudios do VAR, fazer auditoria externa nessas decisões para aí sim a gente acreditar no VAR, disse o mandatário, que continuou, para que a gente possa acreditar que a pessoa que está por trás das câmeras, que a gente não sabe quem é, que está manipulando o áudio, não tem interesse em A, B ou C. Nós estamos vivendo um momento em que se fala muito de transparência. Quero ver a CBF dar essa transparência que o mundo de hoje exige, abrindo os áudios para a gente ouvir o que os caras estão falando lá fora. O Vasco está cansado de ser prejudicado pelo VAR e pela arbitragem. Bom, o que eu tenho a dizer aqui para o presidente do Vasco, Alexandre Campelo? Primeiro, o senhor precisa analisar o lance. Houve um impedimento. O atleta do Vasco estava à frente. A imagem está aí circulando nas redes sociais para quem quiser. Sobre a expulsão do Diego Ribas, sem clubismo de lado. Eu não vi nenhum motivo para a expulsão do Diego Ribas. O cartão amarelo foi dado para o capitão do Flamengo de forma correta, mas não teve um segundo ato polêmico que pudesse expulsar aí o Diego Ribas, como o senhor está cobrando da CBF. Agora, em relação ao VAR, isso aí é indiscutível. O jogador do Vasco estava impedido. Os comentaristas de arbitragem, inclusive, falaram que o Vasco, nessa aí, não pode reclamar, porque o gol foi ilegal. Para a gente fechar, o Everton Ribeiro reencontra o estádio em que foi campeão da Libertadores em novembro de 2019, no dia 23 de novembro, e o Everton disse o seguinte: voltar para o estádio que a gente se consagrou campeão da América é muito especial, e agora com a seleção. Fico mais feliz ainda se formos lá, fizemos um grande jogo e voltarmos com a vitória. Fizermos um grande jogo e voltarmos com a vitória. Para aumentar essas boas lembranças, declarou o Everton Ribeiro, que vai jogar no Monumental DU, lá em Lima, no Peru. O estádio não traz só boas recordações para o Everton, para o elenco do Flamengo,
Vamos para os torcedores que lá estiveram, para mim também, né, que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Estar em Lima, no Peru, no momento certo, na hora certa, comemorando essa conquista. A semana nas ruas em Lima foi tudo parecendo um sonho, mas foi real e eu vou guardar para sempre. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras. A qualquer momento voltaremos com novas informações do nosso Mengão, porque isso aqui é Flamengo.